As vítimas do acidente com Tona Galeia podem pedir uma indenização. Aqui no estúdio vamos saber quais os direitos dos passageiros do barco, conversando com o advogado Vitor Marcelo Rodrigues, coordenador da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pela presença. Quem é que tem que ser responsabilizado num acidente como esse? As vítimas têm que tentar a indenização? É com a Capitania dos Portos, com o dono do barco? Como é que funciona isso agora? São dois momentos. No primeiro momento, a responsabilidade direta é do transportador, é do dono do barco. Ali houve uma relação de consumo e a responsabilidade civil é objetiva, não há nem de se discutir culpa. No primeiro momento, responsabilidade do comandante, dos donos da empresa. Agora, há de se esperar a investigação que vai ser feita para verificar se a Capitania dos Portos falhou. Parece, pelo que está na imprensa, que houve omissão. Havia apenas um bote com rádio quebrado, segundo os jornais têm noticiado, a mídia tem falado. A embarcação saiu sem que se fiscalizasse a utilização dos botes, botes não salva-vidas. Então isso faz parte da Capitania dos Portos em fiscalizar e ela não exerceu o seu papel. E mesmo quem não perdeu parentes neste acidente pode processar? Pode, porque pode-se pedir, por exemplo, dano moral, a angústia, o pavor, o pânico de estar numa embarcação que aderna e depois afunda, dá direito a uma indenização por dano moral. Além, claro, de qualquer dano material que porventura tenha sofrido. Tratamento médico, tratamento psicológico, o tempo que vai ficar afastado do emprego por qualquer circunstância ali do fato ocorrido. Agora, nessas circunstâncias, o atendimento médico e psicológico, por exemplo, é necessário para as vítimas, para os parentes das vítimas. Isso tem que ser dado imediatamente ou não, só como resultado da ação? Olha, me parece que a Prefeitura de Cabo Frio está atendendo as vítimas. A Prefeitura colocou à disposição, apesar de ser responsável, um tratamento imediato. Agora, em relação ao responsável, só através da ação judicial, a não ser que ele espontaneamente ofereça. Doutor Vitor, deixa eu interromper o senhor um pouquinho, porque falando tudo isso é impossível não lembrar do caso Batomushi. O pagamento de indenização às famílias das vítimas do maior desastre com barco turístico no Brasil é um drama que se arrasta até hoje. O naufrágio do Batomushi 4 aconteceu no Réveillon de 88 para 89. Das 140 pessoas a bordo, 55 morreram. A lotação acima do permitido e adaptações para a festa de Ano Novo aumentaram o peso do barco. Além disso, o fundo chato do Batomushi não era apropriado para navegação em mar aberto. O naufrágio aconteceu perto da praia de Copacabana. A justiça responsabilizou a Batomushi Turismo e a agência de viagens Itatiaia pela tragédia. A luta das famílias para receber indenização continua, com recursos impedindo os pagamentos. Só em agosto do ano passado foi julgado em segunda instância um dos processos que garantiu indenização aos 2 filhos da atriz Yara Amaral, uma das pessoas mortas no naufrágio. Voltamos a conversar aqui no estúdio com o advogado Vitor Rodrigues. Por que se demora tanto assim esse processo? O problema da morosidade da justiça. São vários processos. A ação é uma ação de conhecimento por rito ordinário, lenta, há grau de recurso. Pode ser ao Tribunal de Justiça, segunda instância, e depois a Brasília. E, ao final, ganha a ação, ainda tem todo o processo de execução da sentença. Então, há uma morosidade. O que acontece é o seguinte, o caso Batomushi foi anterior a uma mudança processual que criou o Instituto da Tutela Antecipada. Hoje, com a tutela antecipada, é possível se pedir a prestação antecipada com a sentença dada pelo juiz de forma anterior ao próprio andar do processo. Mas em quanto tempo vem essa resposta da Justiça? Não se pode precisar tempo, infelizmente. Agora, mesmo então que não haja ainda uma decisão final, é possível que essas famílias, no caso do Tona Galeia, tenham uma indenização mais rapidamente do que as do caso Batomushi? Se for possível, a solicitação da tutela antecipada, sim. Seria um mecanismo adequado e a tentativa de bloqueio, inclusive, dos bens dos responsáveis pela indenização. Vitor Rodrigues, advogado, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui na RJ Primeira Edição. Obrigada.